Então, né, gente? A gente está aqui hoje para fazer o nosso vídeo sobre redação, né? E para a gente debater um pouquinho sobre a questão da argumentação. A gente vem lá do ensino fundamental 1, achando que sabe escrever redação, que nós somos os melhores escritores da face da Terra. E somos, dentro de um certo gênero, né? A habilidade da argumentação é o que vai separar os textos que descreviam as nossas férias para a nossa habilidade de argumentação, de convencer, de persuadir. Então, quando a gente fala que um texto dissertativo, o gênero dissertativo, precisa ter argumentação, a gente quer incentivar vocês nesta habilidade de argumentar. É exatamente nessa habilidade que vai levar você, aluno, à universidade. E além da universidade, vai levar vocês a pensar melhor, a contribuir para a sociedade e mudar o mundo, né? Trazendo vocês para um pensamento mais crítico, para um pensamento mais proativo, mais consciente, mais empático. Não é isso que a gente busca na nossa construção identitária? Né? Um sujeito crítico, consciente, cidadão, protagonista. Não é isso? Então, a gente precisa disso. Como é que a gente define a argumentação, assim, intuitivamente? Quando a gente pergunta o que é argumentar, o que é que vem na cabeça da gente? Eu já penso em argumentar quando eu era mais nova, e eu brinco muito isso com vocês em sala de aula, quando a gente pede para a mãe ou para o pai, né, para a gente sair. Pai, posso ir na festa no sábado? Aí o pai vai falar não. Ou a mãe, ou o responsável, não. Aí você fala, por que não? Aí o pai, a mãe, responde, por que não? Aí você fala, por que não? Não é resposta. Nisso aí você já está pedindo que os seus pais, o seu responsável, argumente a razão, o porquê. Qual é a opinião deles? Por que você não pode ir até a festa? E aí, o seu pai, o seu responsável, vai trazer a opinião dele. O porquê de você não poder ir até a festa. Normalmente não conheço os seus amigos, o pessoal que está lá não é legal, o pessoal, todo mundo que está lá não tem juízo, e por aí vai, várias outras argumentações que você normalmente rebate, não é isso? Então você vai precisar, numa redação, numa dissertação, você vai precisar de uma sequência de elementos, né? Uma sequência de elementos, de argumentos, para chegar a um efeito argumentativo. Até que você convença, no caso ali da situação que eu dei como exemplo, que você convença seu pai, sua mãe ou seu responsável de que você pode ir à festa e que eles podem ficar tranquilos, que eles podem confiar na educação que foi dada para você. Ou, no caso lá do nosso tema, né, tema em questão analisado, que você concorda ou discorda ou tem argumentos necessários para descrever o seu ponto de vista. Isso seria uma definição de argumentação. Qual é a sua? Coloca nos comentários aqui embaixo para a gente discutir, não é? Ok? Vamos pensar numa linha condutora, tá? Porque uma boa argumentação pressupõe uma linha condutora. Numa dissertação, a gente tem tese, vamos construir aqui, ó, tese, tá? Bora lá. Uma linha condutora é um percurso, tá? Que vai desde a exposição do seu posicionamento, que tá lá na tese, ok? Lá na tese, que perpassa
passa pelos argumentos e que chega até a conclusão. Tá? Então, vamos rever isso aqui direitinho, tá? Uma boa argumentação pressupõe uma linha condutora, tá? O que é uma linha condutora? É um percurso, ok? Beleza? Então, vamos lá. Você expõe o seu ponto de vista. Você defende o seu ponto de vista. Aonde você vai defender o seu ponto de vista? Lá na tese. Tudo bem? Até o momento lá que você vai convencer o seu leitor de que o seu ponto de vista tá ok. Tá? E aí, você vai, quando você percebe que o seu trabalho de convencimento está concluído, você parte para a conclusão, que lá na dissertação a gente chama de proposta de intervenção. Tudo bem? Essa linha condutora? Se não houver, se faltar um desses 3 elementos, a sua dissertação foge ao gênero. Então, geralmente, quando eu estou lá corrigindo a redação de vocês, eu coloco, cadê a tese? Faltou a tese. Cadê a argumentação? Cadê a conclusão, a proposta de intervenção? Está faltando. Se você não se posiciona, não tem como você argumentar. Você vai argumentar em cima de quê? Não tem como você fazer. Para você argumentar, você precisa colocar o seu posicionamento. Senão falta algo na linha condutora. Sabe quando você vai preencher um formulário e você não passa para o passo 2 sem preencher o passo 1? É isso. Não tem como você ir para o desenvolvimento se você não tiver feito a tese. Correto? Então, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente responde, tá? Isso quer dizer que essa linha condutora, ela é um começo, meio e fim. Só que olha só que legal, gente. Existe um começo e fim. Fim e começo. Mas, professora, repete, que eu não estou entendendo nada do que você está falando. Vamos lá de novo. Ó. Começo e fim. Fim e começo. Vamos lá. Isso está ligado, gente, como a dissertação funciona, tá? Você precisa estabelecer a sua posição logo no início, lá na tese. Concordam? Concordam, né? Vou fazer igual a professora da minha filha. Faz joinha, quem tá entendendo, né? Então, vamos lá. Devido ao modo como a dissertação funciona, você precisa estabelecer logo no início a sua posição. Ou seja, lá na introdução, né? Lá na introdução você estabelece o seu posicionamento, a sua posição. E depois você vai fundamentar a sua posição por meio de argumentos. Certo? Logo, é de se esperar que haja uma ligação muito íntima com a conclusão. Por isso eu disse começo e fim. Porque a relação entre a introdução e a conclusão tem que ser bem íntima. Lá na conclusão, você precisa retomar o que foi dito lá na sua introdução. Lembra que eu sempre coloquei para vocês iniciarem, que é uma dica para vocês iniciarem a proposta de intervenção assim, ó. Para resolver o problema e retomar a problemática, retomar o tema, então vamos supor que o tema em análise seja a crise hídrica, tá? Então, para resolver o problema da crise hídrica, ok? Você precisa retomar. Para quê?
para que essa relação íntima entre a conclusão e a introdução seja realmente estabelecida, ok? Senão você foge às características do gênero dissertativo. Tudo bem? Então, começo e fim foi explicado, ok? E também é de se esperar que exista uma relação bastante íntima entre tese e conclusão. Lógico. Onde é que está a tese? Na introdução, né? Então, né, a tese prevê a conclusão e a conclusão retoma a tese. Certo? E é isso. Foi isso que eu expliquei aqui para vocês. Ah, tá, professora. E a quantidade de argumentos? Pessoal, não tem um número mínimo ou um número máximo de argumentos, tá? Vocês têm 30 linhas para escrever, não é? Se organizem, ok? Dessas 30 linhas, precisa ter introdução, desenvolvimento, proposta de intervenção. O ideal, o sugerido, é que vocês façam 2, 3 argumentos. Porque quanto mais argumentos vocês levantarem, vocês terão que fechar todos eles. Então, quanto mais argumentos forem levantados na sua dissertação, mais espaço você vai precisar. E aí você não vai conseguir desenvolver tão bem. Então, vocês façam as contas, né? Do the math, right? Então, é capaz de você só conseguir desenvolver bem 2 ou 3 argumentos, tá? Então, pensa sempre no espaço que vocês têm para desenvolver de acordo com o número de linhas de redação, de linhas disponíveis para vocês. E vocês têm o quê? 30 linhas, tanto no Enem quanto nas nossas provas de bloco, né? Porque é o gênero dissertativo, certinho? Só recapitulando, lugar da tese. A tese, gente, mora na introdução. Por quê? Porque, gente, é mais fácil definir logo no começo qual é a sua posição. Porque aí você já sabe sobre o que você vai argumentar, qual vai ser o seu posicionamento, qual posição você pretende defender, se você é favorável, se você é contrário a tal opinião, tá? Então, e novamente, é uma questão de limitação de espaço e não de regra. A gente, eu já vi, por exemplo, várias redações que, aliás, tiraram pontuações boas no Enem, que determinaram a tese no desenvolvimento. Tá errado? Não, não tá errado, não é uma regra. É só, novamente, uma questão de delimitação de espaço. Agora, é uma regra definir a sua posição. Você não pode definir a sua posição lá na conclusão, gente, tá? Porque aí é forçar a barra. Você vai ter falado sobre o quê? A sua redação inteira, tá? Então, o recomendado é já fazer logo lá na introdução para que você não se perca durante a sua redação inteira. É só um conselho, ok? Beleza? Lugar dos argumentos. Os argumentos compõem o desenvolvimento do texto, tá? Então, nós temos introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Professora, tem máximo de parágrafos no desenvolvimento? Não, não tem. Só que vamos prestar atenção. O desenvolvimento é a parte da redação onde você pretende convencer o leitor da sua opinião ou demonstrar que a sua opinião, o seu ponto de vista é legal, é coerente. Logo, precisa ser o maior espaço da sua redação. Então, tem que ser o maior ou os maiores parágrafos da sua redação, tá? Então, não há um máximo de parágrafos,
tá? Mas o mais comum é um parágrafo para cada argumento, tá? Quem estudou no liceu ano passado vai lembrar da técnica que eu ensinei, que é a técnica fato, tese, argumento. Quem está esse ano no primeiro ano também já teve essa aula. Então, vai lembrar também. Eu falei para vocês, um parágrafo por argumento, um parágrafo por fato, tá? Então, se você está falando nosso tema, crise hídrica, então se você determina que dos fatores que ocasionaram a crise hídrica no Brasil é a poluição, você vai argumentar sobre a poluição, você vai em um parágrafo dizer argumentar como a poluição causa a crise hídrica no Brasil, em um parágrafo. No outro parágrafo, você vai dizer como o desmatamento causa a crise hídrica no Brasil. Tudo bem? É isso. Um parágrafo para cada argumento. Não misture os argumentos em um único parágrafo, porque isso pode gerar duas coisas: incoerência, tá? E mistura de ideias, ok? Que pode gerar aí uma complicação de entendimento na hora que o leitor estiver lendo a sua dissertação. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, posta nos argumentos, nos comentários que eu respondo. Tudo bem? Tem muitos modos, jeitos, maneiras de trabalhar a argumentação na redação, tá? Vamos ver algum desses modos, tá? Mas antes, a gente precisa fazer algumas perguntas, tá? A gente precisa fazer algumas perguntas. Antes ali de pensar em escrever o meu desenvolvimento, eu preciso me fazer algumas perguntas. Então, imagina assim, ó. Gente, redação não é sorte. Redação é treino. Então, não adianta você chegar lá na hora da prova e começar a fazer essas perguntas. E fazer essas perguntas pela primeira vez. Porque, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Você tem que fazer isso antes. Você tem que ir treinando antes. Não adianta deixar para fazer isso lá na hora da prova de bloco, lá na hora do Enem. Não vai adiantar, vai dar ruim. Tá? Então vamos lá, ó. Eu vou escrever sobre o quê? Qual o tema ou o assunto? O tema geralmente é dado para vocês, né? Eu nunca deixo o tema livre. O tema tá sempre lá para vocês. E no Enem também, tá sempre lá para vocês. Hoje eu tô com um copo do Street Fighter. Olha lá, copo do Street Fighter. Tem dia que eu tô com um copo do Sandy Júnior, tem dia que eu tô com um copo do Street Fighter, né? A gente vai trocando os copos pra fazer graça. Não, mentira, porque às vezes o copo tá sujo e eu tô com uma preguiça de pegar. Hora dos Devaneios, de Clarice, né? Afinal de contas, a gente vai escrever sobre o quê, né? Qual o tema? Qual é o assunto? Nós não vamos falar sobre quarentena e nem coronavírus, porque, né? Não dá, né, gente? Bem, vamos voltar. Então, vou escrever sobre o quê? Qual o tema? Qual o assunto? Já vou avisando que eu já vou postar lá no GPA um outro tema de redação. E para você que não é aluno do liceu, se você está assistindo o vídeo e quer um tema de redação, eu tô lá na plataforma do Corujito e eu dou aula de redação particular. Só acessar lá também a plataforma que eu tô lá, tá? Clarice Roriz. A gente tem que fazer propaganda, né, gente? Então, eu vou escrever sobre o quê? Qual o tema? Qual o assunto? Tá? O que eu pretendo? O que eu pretendo? Eu pretendo convencer o meu leitor de que a minha opinião é a certa?
O que eu pretendo? Qual o objetivo da minha escrita? Mostrar diversos pontos de vista? Apresentar que vários fatores causaram essa problemática? Qual é o objetivo da minha escrita? Tá? A quem eu dirijo a minha escrita? Essa pergunta é muito interessante, porque quando você faz uma redação para uma prova, vocês têm o leitor ideal, que é o professor, certo? Que conhece os textos motivacionais, que conhece o tema, porque foi ele que elaborou a prova, né? No meu caso, por exemplo, como sou eu que elaboro a prova ou as atividades para os alunos queridos, maravilhosos alunos lá do liceu, né? Eu conheço os textos motivacionais e conheço as fontes. Então, eu sou a leitora ideal, certo? Então, eles estão escrevendo a redação, a escrita deles é para um leitor ideal. Então, tentar escrever uma redação para um leitor ideal sem ler os textos motivacionais é caixão, tá? É morte certa. A mesma coisa lá no Enem, tá, gente? Ok? Vocês não podem fazer uma prova de redação sem ler os textos motivacionais. Eu vou depois gravar um vídeo para vocês de como entender, como ler e entender e utilizar os textos motivacionais das provas. Essa aula vai ficar maneira, não percam, tá? Vai ficar bem legal essa aula, ok? Então é muito importante você pensar, quem é o meu leitor, quem é o meu interlocutor? Eu vivo dizendo para vocês que a dissertação, ela é impessoal, ou seja, vocês estão vendo aqui eu conversando diretamente com vocês, né? Lá na dissertação, você não conversa com o seu leitor. Ou seja, você não pode usar você vai fazer isso, você não conversa, ela é imparcial. Tá? Desculpa, ela é impessoal. Você não conversa, você não dialoga, você não troca ideia com o seu leitor. Você está escrevendo para um público geral. Por isso que eu falo para vocês que, ao utilizar verbos, ele tem que estar na forma reflexiva. Pode-se imaginar, pode-se, observa-se, tá? E tentar evitar o gerundismo, gente. Vocês têm uma mania de colocar verbo, uma quantidade de verbo, né? Vamos estar analisando, gente, pelo amor de Deus, esquece isso. Usa menos verbo possível que vocês conseguirem, tá? Analisaremos ou analisar-se-á. Olha que coisa mais linda, tá? Primeira pessoa do plural, pode, professora? Pode, com parcimônia, tá? O que é parcimônia, professora? Com cautela, pouco, tudo bem? Tomar cuidado. Como que eu vou apresentar meu ponto de vista de modo que o meu leitor compreenda sobre o que eu vou dissertar? De uma forma direta, curta e grossa. Tá bom? Gente, é a melhor forma, tudo bem? Sem encher muita linguiça, tá? Eu vou postar para vocês lá no GPA alguns exemplos para vocês verem, tá? Então, por que é importante você definir um ponto de vista? Para o leitor já saber como que vai ser o seu posicionamento na sua dissertação. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com o tema crise hídrica no Brasil. Então, é importante você já se posicionar lá no início da sua... Quase que eu caí aqui agora. Lá no início da sua dissertação, é importante que você se posicione dizendo, existe crise hídrica no Brasil? Sim ou não? Claro que você não vai colocar isso. Isso está aqui, ó, no seu mapa mental. Tá aqui. Existe crise hídrica no Brasil? Sim ou não? Se sim, tá. Quais são os argumentos que eu posso utilizar sobre
Isso é o pensamento que vocês vão ter lá na hora da escrita, tá? Por isso é que é importante você definir um ponto de vista. Tudo bem? Porque um tema ele vai poder ser visto por diferentes perspectivas, tá? Então, vamos lá, a gente está trabalhando aqui, ó, crise hídrica. A gente pode desenvolver a partir de algumas perspectivas. Vamos lá, ó, responsabilidade do governo, responsabilidade da população, impactos da economia, mudança de hábito da população, não é? Olha o tanto de perspectiva que a gente pode desenvolver sobre o mesmo tema, né? Eu posso pegar várias redações sobre um único tema, que é crise hídrica, escassez de água, tá? Mas com diferentes perspectivas. Posso pegar ali a da Andressa, que vai pelo viés da responsabilidade do governo. A do Igor vai ser sobre responsabilidade da população. A da Iane vai ser impactos na economia. A do Lucas vai ser mudanças de hábito da população. A da Cecília vai trazer coisas da coletânea, os textos de apoio. Entendeu? E, gente, é tão importante essa questão da coletânea, porque a coletânea já vai trazer pistas de como a banca, o professor, né, quer como que o tema seja tratado pelo aluno, pelo candidato, no caso. Tá? Então, por isso que é importante. O ano passado, quando eu fui corrigir a prova do Enem do ano passado, com os meninos do segundo, do terceiro ano, não me lembro se eu fiz com o primeiro ano também. Fiz primeiro, segundo e terceiro ano, nós corrigimos a prova de redação do Enem. Eu mostrei por A mais B como tudo estava lá na prova do Enem. Inclusive, os tipos de introdução que vocês poderiam ter utilizado. Então, tá tudo lá nos textos motivacionais, no texto de apoio. Não adianta fugir deles, tá? Os argumentos de vocês também estão lá. E a gente tem que aprender a argumentar estrategicamente. Não adianta você levantar argumento bobo. Mas, professora, como assim argumento bobo? Argumentos que não são estratégicos, argumentos que não são produtivos. Quer um exemplo? Por exemplo, segundo a Folha de São Paulo, 72% da falta de água é devido ao desmatamento. Ponto. Esse não é um argumento estratégico. Isso é encher linguiça. Porque não tem. E daí? E daí? Entendeu? E daí? O que mais? Vamos aprender a argumentar? Ó. Nós temos 3 estratégias. 3 estratégias. A gente pode fazer uma pergunta e apresentar uma resposta. Por exemplo, por que será que 33,% do desmatamento causa falta d'água? Segundo a Folha. Por que será que a Folha de São Paulo mostrou que 33%, entenderam? Mostrar causa e consequência e mostrar um contra-argumento. O contra-argumento é o que eu mais gosto, tá? Vamos ver um por um? Então, pergunta e resposta é a forma mais comum de argumentar, tá? Porque permite que você tenha o total controle do desenvolvimento, porque você vai guiando o leitor pelo seu modo de pensar, tá? A regra importante. Você apresenta uma pergunta, seja em qualquer parte do texto que você estiver, lá na introdução, tá? E você precisa respondê-la. Vamos lá? Um exemplo real? Vamos lá? Vamos lá. De fato, eu vou ler aqui, tá? Porque eu não decorei o exemplo, tá bom? Então, vamos lá. De fato, sem os elementos institucionais, sem a orientação que emana deles,
a sociedade não tem sustentação. Viver-se-ia na anarquia. Mas por que outro enfoque? Estaria a ideologia do filme Matrix correta? Estaríamos vivendo em um mundo de imagens falsas? E se estivermos, seria certo não termos acesso à verdade? Aqui a gente está apresentando as perguntas condutoras, correto? Olha só, apresentamos aqui, ó, 1, 2, 3 perguntas, ok? E agora a gente vai começar a respondê-las lá no desenvolvimento, ó. Em primeiro lugar, olha aí o termo conector, ó. Em primeiro lugar, o Estado, instituição maior, tá? Está entre parênteses, tá? A imagem representativa da legalidade, do governo e, sobretudo, da vontade do povo, que teoricamente preza pelo bem-estar social, na verdade, é ferramenta de manipulação usada pela burguesia para proteger o capital, propriedade privada. Por isto, baseia-se na polícia e na política e continua. Certo? Então, fizemos perguntas lá na introdução, acredito eu, tá? E depois fomos respondendo, argumentando. Isso é uma forma comum de argumentar, tá? Então, a gente pode fazer a pergunta e ir respondendo, começar a responder. Isso que a gente chama de uma estratégia. Posso fazer isso, professora? Pode, tá? É uma estratégia. Estratégia 2, causa e consequência. Ok? A gente vai estabelecer uma relação de causa e consequência entre eventos e eventos, já falando em inglês, ó, entre eventos e ideias, tá? É uma das formas da gente pensar melhor e entender a realidade em nossa volta. Gente, tudo é causa e consequência, certo? A gente já viu isso na física, mais ou menos. Por isso é um exercício tão importante para a gente entender a realidade, tá? E é muito importante esse exercício, gente. E aplicada a argumentação na redação, vai explicar os porquês que sustentam a nossa tese, tá? Sem querer ou não, a gente faz muito isso diariamente. A gente vive explicando causa e consequência, né? A gente vive explicando isso. Vamos ver na prática? Eu peguei um exemplo de redação nota 1000 sobre publicidade infantil, tá? Olha lá. Em primeiro lugar, nota-se que as propagandas voltadas ao público mais jovem podem influir nos hábitos alimentares, podendo alterar, consequentemente, o desenvolvimento físico e a saúde das crianças. Os brindes que acompanham as refeições infantis ofertadas pelas grandes redes de lanchonete, por exemplo, aumentam o consumo de alimentos muito calóricos e prejudiciais à saúde pelas crianças interessadas nos prêmios. Esse aumento de ingestão de alimentos pouco saudáveis podem acarretar o surgimento precoce de doenças como a obesidade. Em segundo lugar, olha lá, gente, causa. Qual que é a causa desse primeiro parágrafo? A propaganda voltada para o público mais jovem, que pode influenciar em hábito alimentar, certo? Então, o que ela está dizendo? Qual é a causa? A causa é a propaganda. E qual é a consequência? Obesidade, certo? Em segundo lugar, observa-se que a publicidade infantil é um estímulo ao consumismo desde a mais tenra idade. O consumo de brinquedos e aparelhos eletrônicos modifica os hábitos comportamentais de muitas crianças, que para conseguir acompanhar as novas brincadeiras dos colegas, pedem presentes cada vez mais caros aos pais. Quando esses não podem comprá-los, as crianças podem ser vítimas de piadas maldosas por parte dos outros, podendo também ser excluídas de determinados círculos de amizades, o que prejudica o desenvolvimento emocional e psicológico delas. Olha a causa,
Qual é a causa? De novo, a propaganda infantil de estímulo ao consumismo. E qual é a consequência? Bullying, certo? Serem excluídas de um certo ciclo social porque não tem os brinquedos de nova geração, certo? Ok? Se tem alguma dúvida em causa e consequência, é só comentar aqui, tá? Vamos lá. É bem claro como o autor dessa redação usou causa e consequência, tá? Ao invés dele classificar a propaganda como ruim, tá? Ele simplesmente mostra que existe uma causa direta entre publicidade e péssimos hábitos alimentares para as crianças. Porque existe, né, gente? Por exemplo, todas as vezes que eu peço comida, a primeira coisa que minha filha pergunta é: tem brinquedinho? Aí eu falo: não tem. Porque ela foi acostumada a... Não vou nem dizer por quem, né? Por mim não foi. Mas ela foi acostumada que existe uma rede de lanchonetes que, se comer o sanduíche, tem brinquedinho. Tá? Então, é isso. E foi só falar nela que ela gritou, né? Então, e depois, o que ele faz? Ele estabelece uma relação de causa e consequência. E dessa vez muito mais evidente, né? Que é a questão do consumismo muito cedo, né? Por exemplo, a minha filha também já fala que o meu celular é dela, né? Por exemplo, ela tá me chamando aqui agora falando que o meu celular é dela, né? Porque nessas épocas de House Office, né? O que tem para uma criança fazer? Ficar dentro de casa enquanto a mãe está trabalhando fazendo House Office. Desculpa, gente, eu já falei que eu não ia falar mais isso, né? Home Office, né? O que a filha faz? Fica vendo vídeo, né? No celular, na televisão, né? Então, não tem como. E toda essa quarentena vai trazer um impacto comportamental nas crianças, né? Por exemplo, a minha filha sempre teve hora para assistir desenho e vídeo, né? E nas outras horas ela brincava, a gente descia, andava de bicicleta e tudo mais. Hoje em dia a gente não pode mais fazer isso, né? Entra na argumentação, é causa e consequência, ok? Vamos pro contra-argumento, que na minha opinião é um dos mais difíceis de fazer, tá? E talvez por isso seja um dos mais massas de serem feitos, tá? Nessa estratégia, o autor consegue pressupor posicionamentos contrários, tá? De alguns leitores em relação aos seus. Ou seja, você vai trazer posicionamentos contrários àqueles que você pensa. Como assim? Você vai apresentar no seu texto argumentos que são contrários ao que você pensa e depois desconstruir, tá? Para provar que você está certo. É bem legal, tá? Por exemplo, você mostra como as ideias contrárias às suas são fracas e sem sustentação, tá? Por exemplo, os porquinhos adoram um argumento. Não haveria cesta de lixo suficiente. Na orla, as 1.400 caçambas não dariam para o lixo do verão. Esse é um contra-argumento. Vamos ver a quebra de objeção? A partir de fevereiro, as caçambas dobrarão de volume, de 120 litros para 240 litros, e nunca serão suficientes.
Porque o que conta é educação e cultura. Ou você se sente incapaz de jogar qualquer coisa no chão e anda com papel melado de bala até encontrar uma lixeira, ou você joga mesmo, sem culpa nem perdão. Vamos agora para um contra-argumento, tá? O outro argumento é igual ao dos políticos corruptos. Todo mundo rouba. Por que não eu? Pois é, todo mundo suja a areia, já está coalhada de palitinhos plásticos e cocos. Que diferença eu vou fazer? Aí você faz uma quebra de objeção agora, ó. Toda a diferença do mundo. O valor de cada um, ninguém tira. Sacaram? Como você pôde ver, é uma estratégia muito poderosa. Você prever as objeções do leitor. Você se antecipa ao ceticismo do leitor e desarma o leitor. Então vamos lá no primeiro, ó. Você coloca aqui, ó, os porquinhos adoram um argumento. Não haveria cesta de lixo suficiente. Na orla, as 1.400 caçambas não dariam para o lixo de verão. Aí você coloca, ó. Mas as caçambas vão dobrar de volume, de 120 litros para 240 litros, mas não vão ser suficientes nunca. Porque o que conta é educação e cultura. Aí depois coloca, né? O outro argumento é igual ao dos políticos, tá? Todo mundo rouba, né? Por que eu não vou roubar? Que diferença faz? Toda a diferença do mundo, certo? Mas é claro, gente, fazer um contra-argumento... Só um minutinho, gente. Lídia, abaixa o som aí pra mamãe, por favor. Tá? É claro, gente, que isso exige que você precisa entender a cabeça de quem pensa de uma forma oposta, tá? Bem, vamos lá. Para fazer um contra-argumento, vai exigir que você seja capaz de entender a cabeça de quem pensa de forma oposta a você, tá? E reconhecer a opinião oposta existe, tá? E você precisa saber quais são os argumentos usados por aqueles que não concordam com você, tá? É um exercício muito sofisticado de pensamento. Ok? Por isso que é tão interessante, tá? E argumentar assim vai tornar o convencimento mais simples, tá? E é bem legal, ok? Mas você tem que ser hábil e preciso, senão vai surtir o efeito contrário, ok? Beleza? Até aqui tá tudo bem? Parece difícil, né? Mas nem tudo é o que parece ser, tá, gente? A gente precisa tomar alguns cuidados para não cair em armadilhas que parecem argumentos, tá? E levem a gente a conclusões falsas, tá? É a tal da falácia lógica, tá? Tem alguns dispositivos que têm aparência de argumento, soam como argumentos, mas levam ao engano, tá? É, por exemplo, uma falsa causa. É a nossa falácia número 1. É a falsa causa. Toda vez que eu pauso assim, eu pauso para atender minha filha, tá, gente? Desculpa. Vamos lá, a falácia 1 é a falsa causa, tá? Às vezes a gente confunde a correlação, tá? A gente confunde correlação, que é quando coisas acontecem juntas, uma após a outra, com causalidade, que é quando uma coisa realmente causa a outra, tá? Às vezes, correlações são meras coincidências. Vamos ver um exemplo? Vamos lá? Exemplo. Joãozinho aprendeu na escola que as temperaturas globais estão subindo há alguns séculos. Ao mesmo tempo, ele viu em uma revista um gráfico que mostrava que o número de piratas caiu drasticamente durante os últimos séculos também. Logo,
piratas resfriam o planeta e o desaparecimento deles é a causa do aquecimento global. O exemplo é exagerado, né? Mas deu para entender. Né? Por exemplo, um outro exemplo é: Deus é amor. O amor é cego. Stevie Wonder é cego. Stevie Wonder é Deus? Entendeu? Não pode computador aqui. Falácia 2. Argumento ad hominem. Ou seja, falácia 2. Argumento ad hominem. Ou seja, o argumento que ataca a pessoa e não a ideia. Eu acho que eu não preciso nem dizer muita coisa sobre isso, né? É um modo malicioso de argumentar. E a gente vai falar mal de uma pessoa, atacar o caráter ou a personalidade de uma pessoa. Ou seja, eu vou falar sobre o coronavírus. E ao invés de eu falar do coronavírus, eu vou falar mal do Trump, ou da China, ou do Bolsonaro. Eu não posso falar isso. Ou eu vou falar mal do PT, vou falar que a culpa é do PT. Entendeu? É isso. Ok? Por exemplo, o parlamentar apresentou argumentos sólidos pela reforma da Previdência, usando dados e projeções estatísticas sofisticadas. Seu oponente, entretanto, pegou o microfone e perguntou aos colegas se deveríamos aceitar a resposta de alguém que não tem 3 doutorados em economia e que provavelmente não consegue administrar nem as próprias contas em casa. Apesar da barulheira, ficou claro, né? Ficou bem claro. Falácia 3. Argumento ad populum, ou seja, que apela à multidão. Aqui a pessoa vai apelar à popularidade de uma ideia. É aquele exemplo que a gente colocou lá em cima, né? Muitas pessoas fazem algo como forma de validação, tá? O problema daqui é cair no senso comum, né? Geralmente a popularidade de uma ideia não tem ligação nenhuma com a sua validade. Nenhuma. Por exemplo, a minha mãe disse que, tá? Pode. Beleza? E é isso. E aí, gente? Vocês já tinham costume de usar alguma dessas estratégias de argumentação? Responde aí para mim nos comentários. Ficou mais fácil pensar assim para escrever? Vamos lembrar que redação não é sorte, redação é treino. É treino, tá? Vocês acham que vai ajudar vocês agora na questão da argumentação, na questão de como a gente pode trabalhar com todas essas técnicas, estratégias? Vai ajudar no estabelecimento da tese? Como foi para vocês? Como que essas técnicas, essas estratégias podem ajudar vocês numa escrita melhor? Eu vou sugerir um tema de redação. Coloquei para vocês também uma folha guia que pode ajudar para vocês. Vou colocar aqui também no YouTube. Vou ver se eu consigo colocar aqui no link para fazer download. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui também para quem estiver assistindo, não tiver o acesso ao GPA, a folha guia, tá? Para ver se consegue acessar a folha. Ou então entra em contato comigo, que aí eu coloco, eu disponibilizo a folha para fazer o download, para fazer a redação, tá bom? E é interessante praticar, ok? Não ficar só com a aula, porque redação não é sorte, é treino. E quanto mais você praticar, melhor você fica,
tá? Não adianta só você ver o vídeo, só correr atrás de técnicas, porque quanto mais técnica você aprender, receita de bolo também falha. Eu falo isso em sala de aula, né? Bolo também sola, não adianta, tá bom? Então vamos lá e vamos embora, gente, que hoje são 199 dias para o Enem, tá? Vamos ficar esperto aí com as datas, tá bom? Beijinho para vocês e até o próximo.